Hola a todos e a todas, desejo que tenham um ótimo dia e sejam bem-vindos à nossa aula de Geometria Analítica. Então, como vocês sabem, na última aula que a gente teve em sala, foi uma aula sobre vetores. Eu expliquei para você, fiz aquelas pequenas primeiras definições sobre o que é um ponto, uma reta, um plano. Depois falamos do que são vetores no mundo da engenharia, essas grandezas que são bem importantes na engenharia. E também começamos falando sobre uma propriedade, ou na verdade uma operação entre vetores, que é a soma dos vetores, certo? Aí também nessa aula mostrei para vocês as diferentes propriedades que tem essa soma, como por exemplo a propriedade distributiva, comutativa e tudo isso aí, certo? E assim por diante, nessas propriedades. Então, hoje nessa aula simplesmente vou mostrar para vocês um pequeno resumo dessa aula, mas fazendo tipo uma pequena revisão do que é a soma de vetores, como a gente faz a soma de vetores. Por enquanto vamos fazer a soma geometricamente, certo? E vetorialmente, tá ok? E também vou mostrar para vocês nessa aula outra operação feita que é a multiplicação de um escalar por um vetor. Então, que comece nossa aula. Ok, geometria analítica. Então, primeiro vamos falar do ambiente em que a gente vai trabalhar, ou seja, qual é o local ou sobre o que trabalha a geometria analítica. Então, a geometria analítica tem como área de trabalho simplesmente o conjunto dos pontos do espaço tridimensional, isto é, o conjunto dos pontos da geometria euclidiana. Esse conjunto vai ser indicado por E elevado a 3, certo? Em alguns livros você vai encontrar ele como EJ3, certo? Ok. Às vezes também tem pessoas que chamam ele de simplesmente o espaço, certo? Isso porque... Só um segundo. Ok. Isso porque esse espaço se refere simplesmente ao espaço que pode ser como esse espaço aqui, vamos supor uma caixa, que é o espaço real em que a gente trabalha, certo? Um espaço em que temos tanto altura como comprimento e largura, certo? Ok. Só para lembrar, os pontos de E3, ou seja, desse espaço, serão indicados por letras latinas, maiúsculas, A, B, C, P, Q, etc. Certo? Isso sempre que eu quero indicar um ponto. Por exemplo, aqui esse ponto A, ele é um ponto, o ponto 4, 5, 3, que é justamente o ponto que está indicado aqui. Ok, as retas vão ser indicadas por letras latinas minúsculas, E, S, T. E os planos por letras gregas minúsculas, pi, alfa, beta. Por exemplo, se eu quero falar, por exemplo, do plano dessa face, que pode ser uma face frontal do meu cubo, o plano dessa face aqui, que seria o plano da face superior, o plano dessa face lateral, eu chamaria ele com letras gregas pi, alfa ou beta, ou qualquer outra letra grega que existir. Ok? Então, isso aí para a gente relembrar. Para lembrar também é importante lembrar que se uma reta contém os pontos P e Q, como está aqui, vamos supor temos essa reta eje minúsculo, e ela contém os pontos P e Q, sendo que aqui são pontos por onde ela começa e termina, né? Então eu posso chamar ela de duas formas, uma reta eje, ou também posso falar na reta PQ, o segmento geométrico das extremidades P e Q, certo? Quando eu falo de reta PQ, eu justamente estou falando que a reta passa por esses pontos PQ. Pode ser que ela inicie em P, termine em Q, ou simplesmente uma reta, uma linha reta que ela passe por todo o espaço, simplesmente que nessa reta estão contidos os pontos PQ, ok? Também eu posso dar outro nome aos planos. Quando um plano contém os pontos A, B e C não colineares. Essa palavra aqui, colinear, é uma palavra bem interessante. Ela é dada e significa
que estão na mesma linha. Colinear significa que pertence à mesma linha. Então, por exemplo, o ponto P e o ponto Q são colineares, porque estão na mesma linha eje. Já, por exemplo, aqui, nesse exemplo que está aqui, nesse plano, nesse desenho, temos os pontos A, B e C. Aqui eu poderia dizer que o ponto C e B estão na mesma linha, são colineares, porque eles pertencem a essa mesma linha reta, certo? Mas eu já não posso dizer que A, B e C, os três, pertencem à mesma linha, porque eu não posso fazer uma linha reta, certo? Que passe pelos três pontos. Por isso, se chamam de pontos não colineares. Então, quando eu tenho três pontos que não são colineares, esses três pontos podem me definir um plano. E posso chamar ele de plano PQR, ok? Sendo que aqui esse é o plano alfa. Lembrando que os planos são chamados com letras gregas. Vetores. Então, agora vamos falar sobre essa grandeza que é de grande utilidade na engenharia. Os vetores são grandezas que especificam a direção, a intensidade, sendo essa intensidade também chamada de módulo, de norma, certo? De medida do vetor e o sentido do vetor. Ou seja, um vetor tem três características: direção, intensidade e sentido. Essas três características são importantes para algumas grandezas em engenharia, como por exemplo a velocidade, a força, o deslocamento e outras que vocês vão ver ao longo desse curso e dos cursos ao longo de todo o curso de engenharia. Ok, por exemplo, aqui temos esse vetor força. Por que a força é um vetor? É um vetor porque simplesmente, vamos supor que você vai abrir uma porta. O fato de você abrir uma porta requer que você aplique uma força na porta para você poder abrir ela, certo? Então, se a porta diz empurre, ela está querendo que você aplique uma força que vai de você em direção até a força, certo? Até a porta. Ou seja, que você faça uma força que seja aplicada sobre a porta, certo? Em sentido de você em direção para a porta. Mas se a porta diz empurre e você puxa, a porta não abre. É por isso que é importante a direção e o sentido da força. Isso como um simples exemplo na força, mas obviamente também é importante em outros vetores. Então, quando eu falo de direção, estou falando desse ângulo aqui, que por exemplo para a gente é 60 graus. Então, esse vetor aqui mostrado, força, ele tem uma direção de 60 graus. Tem uma intensidade de 4 newtons. Esse 4 newtons é o seguinte: imagine que eu pudesse vir com uma fita métrica e medir essa seta aqui, essa flecha. Se eu medisse ela aqui, então ela tem 4, no caso newtons, de módulo, de medida, de intensidade, ok? E o sentido é simplesmente se ela é aplicada nesse sentido para cima ou poderia também ser sido aplicada nesse sentido para baixo. Então, vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, norte, sul, este e leste, certo? Então, essa flecha, como está indicando aqui essa força, quer dizer que está sendo aplicada no sentido nordeste, certo? Ok. Aqui também temos outro exemplo, onde temos uma vetor velocidade, que o módulo é exatamente, ou a intensidade é 5 metros por segundo no caso, ok? O ângulo pode ser dado por aqui, certo? Por funções trigonométricas, que depois a gente vai ver com calma. Isso me daria o ângulo, ou também chamado de direção, e o sentido também é no sentido nordeste, certo? Aqui nessa outra figura, eu mostro para vocês a aplicação de vetores, por exemplo, vetores de força aplicados a uma viga, certo? Que apresenta dois apoios, um lateral e um aqui no solo.
Esse aqui vai ser um estudo que vocês vão estudar muito nas disciplinas de, por exemplo, resistência dos materiais. Mas é importante que vocês notem que uma disciplina que vocês vão ter daqui a 5 semestres já utiliza como base o princípio e a definição de vetor. Então, por isso é bem importante ter isso aqui muito claro. Esse tipo de grandezas, velocidade, força, aceleração e outras além dessas, elas são chamadas de grandezas vetoriais. Por quê? Porque precisam de um vetor para eu poder descrever essa grandeza. Ok. Formalizar o conceito de vetor desde o ponto de vista da geometria analítica. Segundo a geometria analítica, a flecha é intuitivamente um segmento no qual se fixou uma orientação, ou seja, ela vai de um ponto para outro. Como está aqui nesse desenho, ela vai do ponto A até o ponto B. E fixar uma orientação é escolher um sentido, ok? Vamos ver então uma definição um pouco mais formal, desde o ponto de vista da geometria analítica, para o que seria esse segmento orientado ou essa flecha. Um segmento orientado é um par ordenado AB de pontos do espaço A é dito a origem e B é a extremidade do segmento orientado, como está aqui, a origem, B a extremidade, ou seja, o primeiro é a origem, segundo a extremidade, o ponto final, o ponto onde chega minha flecha, ou minha seta. Ok, daqui eu posso obter a seguinte definição também, que se eu tiver um segmento orientado da forma AA, quer dizer que ele começou em A e finalizou em A também, então esse segmento é nulo. Por quê? Porque o comprimento dele é zero. Ele começa em A e termina em A. Então ele é zero, certo? Vamos ver também que se A for diferente de B, ou seja, não é um segmento nulo, certo? AB é diferente de BA. O que significa isso? Se eu tenho um segmento, se eu tenho dois pontos A e B como esses aqui, o segmento AB, ou seja, que começa e termina em B, é diferente do segmento que começa em B e termina em A, certo? Uma coisa é eu ir de A para B e outra coisa totalmente diferente é ir de B para A. Por exemplo, uma coisa é você ir para seu trabalho e outra coisa é você voltar do seu trabalho. Ok? Pronto. Uma outra definição interessante é a seguinte, que mais que definição são as notações que vão ser utilizadas no curso de geometria analítica. E além de geometria analítica, são notações que são utilizadas para vetores em geral. Ou seja, em qualquer curso que você estude vetores, vai ter essas notações. Então, se AB é um segmento orientado, o vetor correspondente, ou seja, o vetor cujo correspondente é AB, será indicado por AB com essa seta acima. Ponto inicial, ponto final, lembrem disso. Usam-se também letras latinas minúsculas encimadas por uma seta, como por exemplo A minúsculo Z, B minúsculo Z, X, Z. Isso significa que A, B e X são vetores. Ok. Também tem alguns livros que utilizam uma notação que os vetores são escritos com letras em negrito. Então, eu poderia escrever o vetor A simplesmente como A em negrito, o vetor B como B em negrito, o vetor X como X em negrito, certo? Ok. Ok, outras definições que a gente tem são as seguintes. Vamos chamar de vetor nulo ao vetor cujo representante é um segmento orientado nulo. Ou seja, aquele vetor que começa em A e finaliza em A. Esse seria um vetor nulo. Lembre que esse é o vetor de tamanho nulo, zero. Outra definição importante que conta mais como tipo de definição é a seguinte. Vamos chamar de norma, que também é chamado de módulo ou comprimento, de um vetor ao comprimento qualquer de
um vetor, certo? Dos seus representantes. E indica-se a norma de x por 2 barras, x, 2 barras. Ou seja, se você escreve para mim 2 barras, o vetor x, 2 barras, eu já entendo que você está falando da norma desse vetor. Além disso, esse vetor aqui apresenta uma bem interessante resultado, que é que quando, se a norma do vetor x é igual a 1, então podemos dizer que o vetor x é unitário. Ou seja, se a norma de x é igual a 1, então temos um vetor unitário. Ok? Um vetor de norma 1, que são vetores muito utilizados em engenharia e vocês vão usar durante todo seu curso de engenharia esse tipo de vetores. Ok? E uma outra definição também importante é essa aqui. O vetor BA é chamado vetor oposto do vetor AB, ou seja, lembra naquela história que eu falei de que BA é diferente de AB? Uma coisa é você ir para o trabalho, outra coisa é você voltar do trabalho. Então isso é chamado de vetor oposto, ok? Então, o vetor BA é chamado de vetor oposto do vetor AB. AB e BA só diferem no sentido, por quê? Porque quando você vai, vamos supor, você vai para o trabalho, você vai para a direita. Quando você volta do trabalho, você tem agora um sentido para a esquerda, certo? Então, se A diferente de B, já que seus representantes AB e BA têm mesma direção, mesmo comprimento e o sentido contrário. O vetor oposto do vetor AB também é indicado por menos AB, ok? Ou seja, eu tenho um vetor que vai para a direita, certo? O vetor oposto dele é um vetor que vai para a esquerda. É um vetor que tem mesmo tamanho, mesma direção, mas sentidos diferentes, porque um vai para a direita e outro para a esquerda. Um jeito de eu escrever esse vetor de outra forma é simplesmente dizer que se eu tenho o vetor AB, então o oposto do vetor AB é simplesmente menos AB. É somente botar um sinal de menos. O vetor oposto de um vetor x é indicado por menos vetor x. Vamos ver um exemplo aqui gráfico que ajuda a clarear melhor o pensamento. Então vamos supor que temos esse vetor u, que ele sai desde o ponto O, certo? Na origem até o ponto P, x, y. Se você escreve para mim que isso aqui, norma de u igual a 1, eu já entendo que esse vetor é um vetor u com norma 1, ou seja, é um vetor unitário. Ok? Agora, com respeito ao terceiro item dessas definições, temos o seguinte. Eu posso ter dois vetores iguais, exatamente iguais, como por exemplo aqui A e B, certo? Sendo vetores que estão na mesma direção, os dois estão nessa diagonal para cima, certo? No, mentira, no mesmo sentido, diagonal para cima, os dois, certo? E direção são iguais. Lembre que direção são os ângulos, certo? E também temos os tamanhos de A e B são exatamente iguais. Para ver a direção igual, vamos fazer o seguinte gráfico aqui dos ângulos. Se você nota, o ângulo desse vetor A com respeito a esse semi-eixo aqui positivo x, esse aqui, é igual ao mesmo ângulo aqui, certo? Desse semi-eixo x, por isso eles têm direção igual, ok? Agora, no segundo gráfico temos dois vetores C e D que são opostos. Opostos por quê? Tem também mesmo tamanho, certo? Além disso, tem direções iguais, vamos ver a direção, olha só, mesmo ângulo, os dois ângulos são exatamente iguais, e o sentido é contrário. O vetor C vai para cima, o vetor D vai para baixo. Então, os sentidos são contrários. Então, por isso, são opostos. Eu poderia aqui até dizer que o vetor D pode ser igual a menos C, usando essa notação daqui, certo? Porque simplesmente botar um sinal de menos no vetor C, que eu já chego no vetor D. Outro tipo de vetor interessante são os vetores contrários,
que às vezes as pessoas confundem com os vetores opostos. Vetores contrários são vetores que também são paralelos, porque possuem a mesma direção, mesmo ângulo. Se eu fizesse aqui o gráfico do ângulo, vamos ter o mesmo ângulo, mesma direção, sentidos opostos e, além disso, tamanhos diferentes, normas diferentes. Ou seja, a adição de vetores. Essa aqui é uma operação no espaço vetorial em 3 dimensões, que a cada par de vetores U e V faz corresponder o vetor soma U mais V. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu tenho meu vetor U aqui e meu vetor V aqui. Para fazer essa soma, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar meu vetor U, vou deslocar ele até a base para que ele seja a base de um triângulo, do jeito que está aqui. Agora ficou meu vetor U aqui, com ponto inicial A, ponto final B. Depois, preciso somar com o vetor V. Para isso, eu vou pegar simplesmente meu vetor V e vou pegar o início desse vetor V, certo? Que seria essa pontinha aqui, e vou deslocar ele de jeito que o início desse vetor V coincida com o final do vetor U, que seria aqui o ponto B, ok? Depois disso, obviamente, desenho meu vetor V e vai ficar simplesmente esses dois catetos, certo? Aí, o vetor soma vai ser o vetor que fecha o triângulo. Ou seja, vai ser o vetor que vai desde o início do primeiro dos vetores, que no caso é o vetor U, e vai até a cabeça do último dos vetores, que é o vetor V, certo? Que seria esse ponto C. Então, o vetor U mais V é o vetor que vai desde o ponto A até o ponto C. Esse jeito de somar é muito interessante e muito legal, porque ele permite que a gente some vários vetores ao mesmo tempo. Como, por exemplo, essa soma aqui, onde o que eu desejo é somar A mais B mais C mais D, certo? Então, eu tenho o vetor A, vetor B, vetor C, vetor D. Eu tenho os 4 vetores e o vetor soma é esse vetor vermelho S. Como eu faço para realizar essa soma? Vamos explicar o passo a passo. Primeiro, eu posiciono meu vetor A, por exemplo, aqui, saindo da origem, ok? Depois disso, eu tenho que somar o vetor B. Para somar o vetor B, eu pego o vetor B, onde ele estiver, e traslado de jeito que o início desse vetor B aqui coincide com o final do vetor A, ou seja, a cabeça da seta de A. Aí depois eu desenho a seta, certo? E quando eu desenho a seta, desenho o vetor B. Beleza? Depois disso, eu preciso agora do vetor C. Para eu poder somar o vetor C, pego ele de onde ele estiver e traslado e posiciono, localizo ele de jeito que o início do vetor C, certo? O início da setinha de C, coincida com o final, o ponto final do vetor B, ou com a cabeça da flecha de B. Desenho meu vetor C. Depois ele pede para somar também o vetor D. Então, novamente, o vetor D, eu posiciono ele de jeito que o início do vetor D coincida agora com a cabeça do vetor C, certo? E desenho meu vetor D. Aí, então, vai ficar esse polígono azul, ou seja, esses traços azuis, certo? E o vetor soma vai ser o vetor que consegue fechar esse polígono, certo? Sendo, para que não lembre, polígono é simplesmente uma figura geométrica. Então, eu tenho esse polígono aí e vou fechar ele de que jeito? Vou fechar ele de jeito que o vetor soma vai sair do início, do ponto inicial do primeiro dos vetores. O primeiro dos vetores foi o vetor A. Então, ele sai do primeiro ponto inicial dos vetores e ele vai até a cabeça do último dos vetores. No caso, a cabeça do último dos vetores é o vetor D e essa cabeça está aqui. Então, a soma vai ser esse vetor vermelho que eu tenho nessa posição. Indo do ponto O, no início do vetor A, até a cabeça
da flecha do vetor D. Também existe uma outra jeito de a gente somar vetores que é usando a regra do paralelogramo. Nessa regra do paralelogramo, o que a gente faz é o seguinte. Vamos tomar os vetores U e V, certo? Aqui o interessante é que essa regra, os dois vetores iniciam com a mesma origem, ou seja, a origem coincidem no ponto A. Por exemplo, ao ver aqui, os dois vetores eu localizei eles, posicionei eles de jeito que os dois coincidem agora saindo do ponto A, beleza? Então, o que eu tenho que fazer é gerar um paralelogramo. Então, eu teria no início o vetor U e o vetor V, que estão aqui em negrito, pela linha contínua. Então, para gerar o paralelogramo, o que eu faço é o seguinte, eu vou copiar esse vetor V e colar ele na aresta oposta, certo? Aqui, iniciando no ponto onde termina o vetor U. E aqui eu colo o meu vetor V, que ele vai vir do ponto B até o ponto D, certo? Depois, eu vou pegar meu vetor U, vou copiar ele e colar agora aqui. Ele vai ficar agora indo do ponto C até o ponto D, certo? E ele vai gerar esse vetorzinho aqui de C para D. Aí, o vetor soma vai ser simplesmente o vetor que sai desde o ponto A, que é onde iniciam os dois vetores, certo? E vai até o ponto D, que é onde os vetores se encontram. Então, eu normalmente falo assim. Se você quer encontrar a soma no paralelogramo, então você vai fazer assim. Você vai desenhar o paralelogramo e o vetor soma é o vetor que inicia onde iniciam os outros vetores, certo? Os dois vetores, e vai até o ponto onde se encontram os vetores. No caso, o ponto é D. Ok? Mostro aqui outro jeito, por exemplo, vamos supor que temos esses vetores A e B, certo? Novamente, os dois saindo da origem. E quando os dois saem da origem, então sai o vetor A, o vetor B. Copio e colo o vetor B. Copio e colo aqui na frente, certo? Na frente eu copio ele e colo. Ele viria desse ponto até esse ponto daqui. Depois copio e colo o vetor A. Justamente na aresta, na frente, na aresta oposta a ele, que seria essa aqui. E ele ficaria nesse sentido, certo? E então, meu paralelogramo seria simplesmente as linhas azuis. E o vetor soma é o vetor que vai desde o início dos vetores até o ponto onde se encontram os vetores, que seria esse ponto aqui. Ok, esse método é legal, mas esse método tem um problema que esse método somente serve para dois vetores. Então, por isso, eu acho um método interessante, muito usado, mas tem esse problema, só serve para dois vetores. Outra operação importante nos vetores é a multiplicação de número real por vetor. Ela é uma operação externa no espaço vetorial que a cada número real alfa, né, ou cada número real A, e a cada vetor V associa um vetor indicado por alfa vezes V, certo? Ou seja, estamos dizendo que alfa é qualquer número real, certo? Lembrando que número real é o quê? É qualquer número inteiro, tipo 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número decimal, qualquer número irracional, por exemplo, π, que é 3,14, certo? Raiz de 2, raiz de 3, qualquer número. Então, esse alfa é qualquer número. Aliás, aqui uma correção, aqui onde ele diz que a cada número real, aqui esse A seria um alfa. Ok? Por favor, aí para corrigir. E a cada vetor V associa um vetor indicado por alfa vezes V. Ok? Então, essa multiplicação, ela tem
os seguintes resultados. Se alfa, se esse valor real é igual a zero ou o vetor v é igual ao vetor nulo, aquele vetor zero, note que aqui o zero tem uma seta acima porque é um vetor, não é um zero qualquer. Ele é um vetor zero, vetor nulo. Então, se um deles é zero ou se ambos são zero, lembrem daquela história de que zero vezes qualquer coisa dá quanto? Zero. Então, alfa vezes o vetor v vai dar zero. Isso por definição simples. Ok. Outra resposta que eu posso ter é quando alfa, esse A ou esse alfa é diferente de zero e V é diferente de zero. Ou seja, os dois são diferentes de zero. Então, esse produto A vezes V vai ser caracterizado por ter uma dessas duas respostas, na verdade. Essa terceira aqui é uma propriedade. Então, vamos lá. A primeira diz que alfa vezes B é paralelo a B. Ou seja, eu posso multiplicar, vamos supor que eu tenho o vetor U, eu posso multiplicar ele por qualquer número. Pode ser, por exemplo, 2, menos 2, 1 meio. E se vocês notam, esses vetores aqui são paralelos, certo? Tem a mesma direção, tá? Então, são vetores paralelos. Agora, vamos para o item 2. Se alfa vezes V e V, ou aliás, melhor assim, alfa vezes V e V tem o mesmo sentido se alfa é maior que zero. Se alfa é maior que zero, estamos falando de números positivos, ou seja, números acima de 0,0001, certo? Então, ele diz que alfa vezes V e V tem o mesmo sentido se alfa é maior que zero. Vamos ver esse exemplo aqui. 2 é maior que zero. E olha só que U e 2U tem o mesmo sentido, é para cima. 1 meio é maior que zero, porque 1 meio é 0,5, é maior que zero. Então também tem o mesmo sentido para cima, ok? E sentido contrário, se alfa é menor que zero. Então, se alfa é menor que zero, a gente está falando dos números negativos. Então, de menos 0,1, 0, alguma coisa em diante. Tá ok? Então, por exemplo, esse valor aqui, menos 2u, se a gente nota, vamos pegar esse aqui, 2u, e temos que o menos 2u, ele faz com que o sentido mude, certo? Esse aqui, esse vetor menos 2u, vem a ser o vetor oposto ao vetor 2u. Lembram da parte anterior, quando eu falei dos vetores opostos? Que era simplesmente botar um sinal de menos. Então, isso que faz o sinal de menos, ele muda o sentido do meu vetor, ok? Além disso, eu posso ter também um número assim, um número decimal, por exemplo, 1 meio, que seria 0,5, certo? Ou uma fração multiplicando um vetor. Se vocês notam como esse aqui é 1 meio vezes u, ele simplesmente reduz o vetor u à metade. Ok. Além disso, temos essa terceira aqui, que é mais uma propriedade do que um resultado, que é o seguinte. Quando eu quero achar a norma de alfa vezes v, certo? Isso pode ser obtido da seguinte forma. Isso pode ser igual a o módulo do vetor, o módulo do número real alfa, vezes a norma de v. Então, vamos supor esses dois aqui, o 2u e o menos 2u. Vamos supor que nesse 2u eu tenho a norma de u, e eu sei que a norma de u é 5. Então, eu poderia escrever aqui norma de 2 vezes o vetor u, certo? Ele é igual a módulo de 2 dá 2, vezes a norma de u, só que a norma de 2 a gente já sabe que é 5. Então, 5 vezes 2 daria 10, ok? E se eu fizer para esse vetor menos 2u, vai acontecer o seguinte. Módulo de menos 2 daria 2. E norma de v vai dar 5. Então, 2 vezes 5 dá 10. Então, novamente, a norma é 10. Isso é verdade. Os dois vetores são vetores com o mesmo tamanho. Então, a norma tem que ser igual. Beleza?
Além desses resultados que a gente tem, a multiplicação de um vetor por um escalar, ela tem umas certas propriedades interessantes, como por exemplo essa aqui, que seria uma propriedade distributiva. Eu posso ter um vetor alfa, um vetor não, desculpa, um escalar, um número real alfa, multiplicando a soma de dois vetores u mais v, certo? Então aqui simplesmente vou multiplicar esse número real alfa, vai multiplicar a cada vetor de dentro do parênteses, sendo alfa vezes u mais alfa vezes v, certo? Para todo alfa que pertence aos reais e para todo u e v que pertence ao espaço vetorial dos vetores de três dimensões. Isso que quer dizer isso aqui. Geometricamente, eu posso mostrar essa equação do seguinte jeito. Quando alfa é maior que zero, eu tenho o seguinte, eu posso dizer, vamos aqui primeiro fazer o lado esquerdo da equação. Então, eu tenho aqui u mais v. Eu tenho esse vetor aqui que eu já sei que é o vetor u mais v, que é esse daqui. Eu estou multiplicando ele por um vetor alfa maior que zero. Vamos supor que seja 3 vezes, 2 vezes, sei lá. Então, se é 2 vezes, então ele vai ficar 2 vezes esse tamanho aqui. Então, por isso ele vai ficar esse vetor grandão aqui, que vai iniciar nesse ponto e vai até esse outro ponto. Beleza. Mas, do lado direito da equação, eu tenho que ele pode ser escrito como sendo alfa vezes u mais alfa vezes v. Vamos ver. Eu poderia primeiro multiplicar esse vetor u pelo alfa, que é como se fosse 2. Então ficaria L vezes o alfa, vai gerar esse vetor aqui grande, certo? Alfa vezes u. E 2 vezes o v ficaria então esse vetor. Eu ponho acá e multiplico ele por 2, então ficaria esse vetor aqui grandão, certo? E ao fazer a soma de alfa vezes u mais alfa vezes v, seria aquela soma que eu já expliquei, que seria o vetor alfa vezes u mais o vetor alfa vezes v, vai dar o vetor que inicia no vetor alfa vezes u e vai até a cabeça do vetor alfa vezes v, que é essa daqui. Então, como vocês notam, as duas partes da igualdade coincidem geometricamente falando. Se, por acaso, o alfa for menor que zero, ou seja, é um número negativo, o que acontece? Vamos lá. Vamos supor agora que u está indo aqui para a esquerda e v está indo nessa diagonal para baixo. Tá? E aqui temos o vetor u mais v nessa diagonal para baixo. Se alfa for menor que zero, lembrem que ele gera um vetor oposto. Então, u mais v, certo? Vezes um valor negativo, ele já está gerando um vetor oposto. Então, ele já não vai para baixo, ele agora vai nesse sentido para cima. Vamos supor que esse alfa seja 2, sei lá, ou 3, pelo tamanho da figura, parece que é mais de 2 vezes. Então, vamos supor que 3 vezes. Então, se for menos 3, o que acontece? O sinal de menos, ele vira o sentido do vetor u mais v. E como é 3 vezes, então fica 3 vezes maior. 1, 2, 3 vezes. Ok? Isso olhando para o lado esquerdo da equação. Agora, para o lado direito da equação, que temos? Alfa vezes u. Lembre que alfa é negativo. Então, menos 3 vezes u. Então, o sinal de menos faz ele virar de sentido. Tac, ele vira aqui. Ele já não vai para a esquerda, agora vai para a direita. E como é 3 vezes, então fica 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Ok? Pronto. Agora, o v. O v estava indo para baixo. Mas como agora é menos 3, então ele agora não vai para baixo, ele agora vai na diagonal para cima. Por isso que ele está aqui. E se é 3 vezes, então ficaria 1, 2, 3 vezes aproximadamente. E agora tenho que fazer a soma de alfa u mais alfa v. Se eu faço alfa u mais alfa v, o resultado é o vetor que sai desde o início de alfa u e vai até o alfa v. Seria esse vetor aqui. Todo esse vetor grande aqui. Que sai daqui e vai em linha reta até esse ponto. Certo? Outras propriedades que tem a multiplicação de um número por um vetor são as seguintes. Eu posso escrever, ou eu posso ter a soma de dois números reais vezes o vetor. E o que eu vou fazer simplesmente é multiplicar termo a termo com o vetor. Então,
essa multiplicação pode ser escrita como sendo alfa vezes v mais beta vezes v, tá ok? Para todo alfa e beta que pertence aos reais e para todo vetor v que pertence aos vetores entre dimensões. Também tenho essa propriedade aqui que diz que o valor 1 vezes o vetor ele é igual ao vetor. Isso coincide com o que você estuda lá em cálculo ou pré-cálculo, onde dizem, o professor de cálculo diz, se eu tenho 1 vezes x, eu agora escrevo x. Eu não vou ficar sempre escrevendo 1 vezes x. Então, do mesmo jeito acontece com os vetores. Também temos essa propriedade, que é uma propriedade associativa, na qual eu posso escrever, ou eu posso resolver assim. Eu posso escrever alfa, certo? Que multiplica a beta vezes o vetor v. Ou seja, primeiro resolvo essa multiplicação e depois multiplico pelo alfa. Ou também posso fazer o seguinte: multiplico primeiro os dois números reais e depois o resultado multiplica com o vetor v. Ou posso pegar o valor alfa, que antes estava aqui depois, multiplicar primeiro com o vetor v e depois multiplicar o resultado com o número real beta. Sendo que qualquer uma das associações que eu fizer tem que dar o mesmo resultado. Certo? Isso para todo alfa e beta que pertence aos reais e para todo vetor v que pertence aos vetores. Vamos fazer uma observação aqui simples, que é naquele caso que eu já expliquei, por exemplo, de você multiplicar o vetor por uma fração, aquele 1/2 de u, lembra? Então, se alfa pertence aos reais e v pertence aos vetores, com alfa diferente de zero, eu posso escrever v dividido por alfa. Ou seja, eu lá naquele exemplo poderia escrever v dividido por 2, que significa 1/2 vezes 2. Ok? Bom, para finalizar essa sessão, vamos fazer uns exemplos um pouco simples. No início, são exemplos que são praticamente de revisão de algo que já se estudou em sala. Mas no outro, tem aquela parte, nos itens C e D, tem aquela parte de multiplicação de um número real vezes o vetor e uma sominha. Então, vamos ver como é nosso exemplo. Se V é o vetor 1, menos 2, 3 e W 7, 6, 0, obter. Vamos lá para o item A. V mais W. Então, para solucionar isso, eu escrevo o seguinte. V mais W, eu pego o vetor V, as coordenadas dele, e escrevo aqui. As coordenadas de W, eu escrevo aqui, certo? Então, eu escrevo V mais W, ok? E depois vou somar cada uma dessas coordenadas. Mas como eu somo? Eu somo componente a componente. Então, eu somo 1 mais 7, tá ok? Assim, primeira componente com primeira componente, 1 mais 7. Depois, menos 2 mais 6, certo? Como está aí em vermelho. E depois, 3 mais 0, como está aí em verde. Passo seguido, o que eu vou fazer é resolver cada uma das operações matemáticas que estão aqui dentro das componentes. 1 mais 7 dá 8, menos 2 mais 6 dá 4, e 3 mais 0 que dá 3. Então, o vetor soma V mais W é o vetor de componentes 8, 4 e 3. Vamos para o item B. No item B, ele pede V menos W. Então, temos 1, eu peguei novamente o vetor V, 1 menos 2, 3, sinal de menos, por causa de que ele está pedindo menos, W. Do mesmo jeito, vou somar, nesse caso, vou pegar aqui componente a componente, certo? Só que aqui vou ter em conta esse sinal de menos, tá ok? Então, praticamente, vou fazer uma subtração. Vamos lá. Primeira componente seria essa azul, 1 com 7 seria 1 menos 7, que é o que está aqui, 1 menos 7. Depois temos menos 2, menos 6, tá vendo? Menos 2, sinal de menos 6, por causa desse menos aqui. E, finalmente, em verde, temos 3 menos 0, ok? E para finalizar,
vamos fazer cada uma das operações dentro das componentes. Então, V menos W vai dar 1 menos 7, que dá menos 6. Menos 2 menos 6 dá menos 8. E 3 menos 0, que dá 3. Então, V menos W dá o vetor menos 6, menos 8, 3. Vamos agora, então, para nosso item C. C, temos que ele está pedindo 3 vezes V mais 2W. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Eu escrevo 3 vezes as componentes do vetor V, mais 2 vezes 7, 6, 0, que são as componentes do vetor W. Primeiro, a gente resolve a multiplicação pelo número real, certo? Então, aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, eu vou fazer 3 vezes 1. Vamos lá? 3 vezes 1, tá certo? Vírgula. 3 vezes menos 2, como está aí nessa linha verde, tá ok? Termo a termo. E depois 3 vezes 3, ok? Sinal de mais aqui. Agora, aqui seria 2 vezes 7. Certo? 2 vezes 7, temos aqui. 2 vezes 6, certo? E 2 vezes 0, tá ok? Do mesmo jeito que a gente fez no primeiro termo. Passo seguido, vamos resolver cada uma das multiplicações. Então, 3 vezes 1 daria 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E aqui é tida em conta, tem que ter em conta aquela lei dos sinais. De mais vezes mais dá mais vezes menos dá menos vezes mais dá menos, e menos vezes menos dá mais. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Agora aqui, 3 vezes 3 dá 9. Sinal de mais, 2 vezes 7 dá 14. 2 vezes 6 que dá 12. E 2 vezes 0 que dá 0. Beleza? Agora faço a soma do jeito que eu fiz lá no item A, que foi simplesmente cada uma das componentes, ou termo a termo. Ou seja, 3 mais 14, que é o que está aqui. Vírgula, menos 6 mais 12, que é o termo aqui do meio. Vírgula, certo? Agora vamos com a última componente, 9 mais 0. 9 mais 0. E finalmente, resolvemos a operação entre cada componente. Então, 3 mais 14, que dá 17. Menos 6 mais 12, que dá 6. E 9 mais 0, que dá 9. Então, esse seria nosso resultado. Vamos lá para o item D. No item D, ele está pedindo a mesma história, só que agora temos sinais de menos. Vamos ver como a gente resolve esses sinais de menos. Então, o primeiro passo, igual que no item C, é resolver o produto pelo escalar, certo? O produto aqui primeiro. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 1, que é aqui, certo? Menos 1 vezes menos 2, ótimo. E menos 1 vezes 3, beleza. Esse seria o resultado aqui, certo? Aqui, sinal de menos, eu continuo com sinal de menos, certo? E agora eu faço 5 vezes 7, que é o que está aqui. 5 vezes 6, certo? E 5 vezes 0, 5 vezes 0, tá ok? Tem algumas pessoas que às vezes elas fazem do seguinte jeito. Eles pegam tudo o menos 5 e multiplicam dentro de cada componente, tá ok? Isso também é válido. Você fazer, por exemplo, menos 5 vezes 7. Aqui seria menos 5 vezes 7. Menos 5 vezes 6, menos 5 vezes 0. Só que, se você faz isso, tem que ter cuidado. E aqui do lado de fora, tem que trocar o sinal. Aqui o sinal já não fica menos, fica mais. Então, para que vocês não fiquem confusos, talvez de quando troca, quando não troca, tudo isso aí, é mais fácil pensar do seguinte jeito. Se o vetor que eu estou somando, ou subtraindo, nesse caso aqui, ele tem um valor que é negativo, certo?
eu vou simplesmente pegar o valor numérico. Eu não me interessa, eu não me importo com o sinal dele. E vou multiplicar ele dentro. Que foi o que eu fiz? 5 vezes 7, 5 vezes 6, 5 vezes 0. Tá ok? E deixo o sinal que estiver do lado de fora. Isso porque esse cara aqui é o segundo termo. Tá ok? Isso eu faço sempre que seja segundo termo, terceiro termo, quarto termo, tanto faz. Mas, se for o primeiro termo, como no caso que está aqui, que for esse menos 1 é o primeiro termo da minha equação, no caso menos 1 vezes v, aqui eu se posso pegar esse menos 1 completo e boto dentro, tá ok? Então aqui eu peguei menos 1, boto dentro, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 2 e menos 1 vezes 3. Deixando isso claro, vamos continuar. Agora, eu vou resolver cada uma das multiplicações em cada uma das componentes. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Positivo. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Sinal de menos aqui novamente. 5 vezes 7 dá 35. 5 vezes 6 dá 30. E 5 vezes 0 dá 0. Novamente, temos agora aqui uma subtração bem parecida ao item B da questão. Então, vamos fazer igual ao item B da questão. Pegar componente a componente. Menos 1, menos 35. Menos 1, menos 35. 2, menos 30. 2, menos 30 na segunda componente. E para a terceira componente, menos 3, menos 0. Menos 3, menos 0. Resolvo agora cada uma das operações em cada componente e vamos obter. Menos 1 menos 35 dá menos 36. 2 menos 30 dá menos 28. Menos 3 menos 0 dá menos 3. E com isso aí, obtemos o resultado. Ou seja, menos 1 vezes V menos 5 vezes W dá menos 36, menos 28, menos 3. São as componentes do vetor de fazer essa operação que está do lado esquerdo, ou seja, menos 1 vezes V, menos 5W. Então, com esses exemplos numéricos, dá para vocês verem e notar como a gente manipula os dados para a multiplicação por um escalar ou por um número real e quando a gente tem soma ou subtração de vetores, isso vetorialmente. Também nessa aula vocês conseguiram estudar algumas propriedades e também ver como a gente pode fazer essa soma ou essa multiplicação pelo escalar geometricamente, que também é algo bem interessante desde o ponto de vista da geometria analítica. Então, com isso, a gente um fim para nossa aula. Então, por hoje, finalizamos nossa aula aí. E desejo que tudo esteja bem com vocês, que tenha sido tudo entendido. E depois vou deixar com vocês uma pequena ficha de exercícios para se divertirem mais com a geometria analítica. Até a próxima aula.